Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho fazer alguns comentários sobre a posição do Bolsonaro na política atual nesse Brasil. Estou lendo aqui no jornal que ele está levando todo mundo da Bahia em passeata, motociatas, etc. É importante a gente pensar um pouco, será que Bolsonaro não já é uma bananeira que deu caixa? Eu acho que Bolsonaro fez muitas coisas pelo Brasil. Mostrou, acordou o povo brasileiro, mostrou a necessidade de pessoas honestas, competentes, que olham os recursos públicos com atenção. Tudo isso Bolsonaro trouxe. Mas tem uma coisa que Bolsonaro perdeu, e por isso ele perdeu a posição dele. Ele não entende de poder, ele não entende tomada de poder. Eu acho até que existiria nele uma percepção disso. Mas eu tenho a impressão que o Bolsonaro tem duas coisas que atrapalham a vida dele. Primeiro foi o golpe de abril de 64, que ele... Não estou falando que é golpe, seja o que for, mas ficou muito pesado na Bolsonaro, porque Bolsonaro foi sempre a favor do golpe de abril e quer mostrar ao Brasil que ele não é uma pessoa que tem necessidade de ser um ditador. Ele quer mostrar isso. E quer limpar a barra do Exército, porque o Exército foi considerado responsável pelo apoio total à ditadura. O Exército é as Forças Armadas, mas o Exército em particular, e ele é do Exército. Eu tenho a impressão que isso fez com que Bolsonaro ficasse o tempo todo dizendo que estava jogando dentro das quatro linhas para que ele não fosse acusado de ditador. E isso o atrapalhou. E a segunda coisa que eu acho é que o Bolsonaro é muito católico, é muito deísta. Ele traz a religião para dentro da política. E isso não é bom com nós. Ele perdeu para Lula. Uma das causas que ele perdeu para Lula foi isso. Ele achou, e na época todo mundo ouvia ele dizer, que ele era ungido por Deus. A própria mulher dele fazia discurso dizendo isso. E que com isso ele ia levar o Brasil a um ponto melhor. E o que foi que deu? Deu no que está aí. E agora ele continua colocando a situação do Brasil nas mãos de Deus. Então, meus amigos, eu acho que Bolsonaro já deu o que tinha que dar. Porque agora nós precisamos de homens fortes, homens corajosos, que possam mudar a situação do país. Legalmente ou ilegalmente, de qualquer maneira que seja bom para o país. E que seja bom para a população, para a maioria da população brasileira. É isso que nós precisamos. Nós não podemos ter o luxo de viver num país como o Brasil, com todos os recursos abundando, do tamanho territorial que o Brasil tem, e crescer 1,8% para o presidente do Banco Central, Roberto Campos, dizer que isso é muito bom. Previsão de para o ano. Ou achar agora que cresceu 2,9% foi muito bom. Nós não podemos ter esse luxo. Isso é um absurdo. Isso é crescimento de país pequeno. Aliás, ao contrário, de país grande. Isso é crescimento de países como os Estados Unidos, países como a Rússia, etc. Tal. Países que já cresceram imensamente. A distância está muito grande para o Brasil. Os países emergentes precisam crescer mais e urgente para melhorar a situação da população. E eu tenho a impressão que Bolsonaro não compreende esse poder. Ele está muito focado na legislação brasileira, na Constituição, seguir a Constituição, ficar sempre dentro do quadradinho. Ele não percebe ficar só dentro do quadradinho e não olhar o que está acontecendo fora do quadradinho é a mesma coisa ou pior do que está agindo fora do quadradinho. Ele não percebe isso. Ele está achando que está sendo um menino bem comportado. Ora, não precisamos disso. Nós queremos resolver problemas. O Brasil está crescendo? Não está. O Brasil está sendo dilapidado e roubado? Está. O Brasil é uma ditadura? É. Uma ditadura de toga.
juntamente com quadrilhas. Tá certo? O Lula representando a quadrilha e o Alexandre de Moraes representando a toga. Se uniram e estão dominando o Brasil. Outra coisa, as condições desses caras para dominarem o Brasil é um negócio absurdo. A população é contra, o povo é totalmente contra o pessoal aí. A situação econômica é horrível e eles não têm pessoas competentes que não saibam conduzir, a economia. Tem um bando de analfabeto no poder, a começar pelo presidente da República, pela Dilma Rousseff e por aí vai. Isso é um grupo que representa o país? É um absurdo isso. Ok, pessoal? Eu acho que essa demonstração de Bolsonaro, eu não sei o que é. Eu chego até a pensar que Bolsonaro está sendo um anteparo do comunismo. Como assim você pode dizer isso? Eu que já fui tão bolsonarista, etc. Tal, e não nego as qualidades do Bolsonaro. Não nego. Mas o que está sendo, talvez até seja para não ser preso. Olha, vai para a rua, chama o povo vai, fica alegre, acha que vai acontecer alguma coisa e não vai acontecer alguma coisa porque você não vai fazer essa alguma coisa. E aí o povo ficar nessa aí até as condições, não sei de que maneira, mudarem. É isso que eu penso. Até isso já estou pensando que Bolsonaro pode ser um anteparo do comunismo. Está protegendo esse grupinho que está aí no poder. Em troca de não ser preso. Ele tem um medo louco de ser preso. Ele não diz uma palavra contra o senhor Alexandre de Moraes. Não combate o senhor Alexandre de Moraes. Isso significa o quê? Medo. Nada mais, nada menos do que isso. Medo de enfrentar a situação. Ok? Um abraço. Líder dessa maneira nós não precisamos.